Seja bem-vindo, este é o Omelete Avontes. Estamos aqui, mais uma vez separadas, mas unidas na nossa vontade de fazer análise sentimental dos filmes, das séries, das coisas que a gente lê, das coisas que a gente consome de cultura pop. Exatamente, e hoje, testemunhe, porque a gente tá aqui pra falar de um filme que ele causa sensações muito loucas na gente, ele provoca uma série de coisas inesperadas, mas sem muitas palavras, que é Mad Max Estrada da Fúria. Se você não conhece este maravilhoso programa chamado Avontes, porque a gente fala à vontade sobre várias coisas, você pode acessar a nossa playlist. Sim, não esquece de curtir esse vídeo, assinar o nosso canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo maravilhoso e os outros Avontes com seus amigos também, sim, para nós fazermos uma grande comunidade à vontade. Olha que bonito. Mas vamos lá, Mad Max acabou de completar 5 aninhos de idade, como bem relembrou a Charlize Theron nas redes sociais dela, e a gente veio aqui nesse Avontes para relembrar também um pouco da importância desse filme, que é um marco na história do cinema. Eu vou ficar rasgando seda pra esse filme aqui o programa inteiro, porque ele é muito bom e ele é muito importante também pra gente relacionar com o que a gente vem vivendo nos dias de hoje também, por conta desse mundo apocalíptico que o filme traz e todas as reflexões que ele também vai trazer durante toda a história ali, toda a narrativa. E lembrando que esse bloco terá spoilers do filme, claro, mas se você ainda não assistiu ou quer reassistir, vai reassistir o filme, ver o Avontes, enfim, ele tá disponível para alugar em várias plataformas, então você pode ver no Now, no Google Play, no iTunes, então corre lá pra assistir pra gente falar um pouco mais sobre ele. E como a gente falou, o filme tá fazendo 5 anos, mas o filme é o quarto da franquia criada pelo George Miller, que começou lá em 1979 e era estrelada pelo Mel Gibson, que estrelou os 3 filmes anteriores. E agora, o filme, nesse novo filme, o que ele fez foi manter a essência social do Mad Max, que sempre fez comentários sobre meio ambiente, sobre poder, sobre ganância, sobre abuso de poder que vem com a ganância. E só que ele trocou o protagonista, né, que agora é vivido pelo Tom Hardy, que faz o Mad Max, o do título, e também ganhou uma co-protagonista, porque a Charlize Theron entra como a Furiosa, como essa coisa maravilhosa, essa força da natureza. O filme faz a gente sentir muita coisa, mas só da parte técnica já dá pra dizer que ele é um marco cinematográfico. Ele foi indicado a 10 Oscars, levou 6, eu vou ler aqui, porque são muitos. Ele levou melhor montagem, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor design de produção. Ou seja, toda a parte visual deste filme foi um presente dado a nós e foi devidamente premiado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Falou bonito, Natália, adorei. Não, e eu quero até relembrar, que eu lembro quando na live do Oscar, se você pegar pra assistir, a gente comemorava quando o Mad Max ganhava qualquer coisa, era gol, assim. Era tipo assim, gol na Copa, entendeu? Era bizarro, porque todo mundo, quando saiu, foi um mega impacto, principalmente na gente do Omelete, todo mundo ficou muito empolgado com esse filme, porque assim, ele é um filme completamente visual, assim, ele é muito bonito, ele é colorido, ele enche os seus olhos, mas assim, ele não tem um roteiro convencional, principalmente nas gravações, os atores, eles tinham o contexto dos personagens, o contexto das cenas, mas eles tinham storyboards pra seguir a história. Então, se você parar pra pensar, essa é uma narrativa construída pelos personagens e pela ação do filme. Então, você pode até ouvir alguém falando, mas é um filme que não tem história, mas não é isso, assim, porque essa narrativa de vai e volta dentro dela tem muita coisa por ali, muita coisa pra gente refletir, muita coisa pra gente entender, digerir, e ele diz muito mais, assim. Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente pode começar destacando aqui é o design de produção, porque ele te traz toda essa sensação de peso, assim, então você sente o peso das máquinas ali, a velocidade delas, a perseguição, porque você entende o contexto do universo pelos cenários, assim. Se eu puder até acrescentar alguma coisa, eu acho que também muito a trilha do filme, ela trabalha muito isso de som, barulho e silêncios. Então você vê assim, ao mesmo tempo que ele é um negócio gigante, ele de repente fica em silêncio e você parece que você tá ali com o personagem, você tá voltando, então ele te causa muitas sensações, que eu acho que é basicamente o que a gente sempre fala da Avontes. O que esse filme te traz? Ele te traz tudo, assim, nossa, gente, vamos enaltecer, né?
a gente tá falando da parte visual, o figurino criado pela Jane Bevan, que é responsável por um dos meus momentos favoritos do Oscar, aliás, porque quando ela recebeu, ela não foi de vestido, ela não foi de sapatinho, ela foi full Mad Max, foi muito foda, aquele momento assim, pô, e ela tava sentada longe, então demorou pra essa mulher chegar no palco, e ela mostrando, e todo mundo falando, nossa, mas que roupa é essa? O que essa mulher está vestindo no Oscar? Ela falou, tô vestindo o que eu quero. Foi muito bom, e eu acho que isso representa muito do trabalho que ela fez no filme, porque ela precisa contar como os personagens... O filme não é nem um pouco expositivo. Então, tudo que, como a gente tá falando, tudo é contado pelo que você tá vendo. A roupa precisa dizer muito sobre os personagens. Então, o que que ela faz? Ela usa... Eles vivem nesse mundo tóxico. Então, ela usa as deficiências causadas por essa toxicidade pra, tipo, mostrar a personalidade deles. Então o Immortan Joe, ele tem todas aquelas feridas no corpo dele e ele usa aquela roupa transparente. Você vê a fragilidade dele e o que ele tenta compensar com uma imponência, com aquele, tipo, ele até tem um cinturão que ele coloca assim no meio das pernas, sabe? Porque ele tem que resolver toda essa masculinidade pela composição que ele se apresenta lá, ele lá no alto, em cima de todo mundo, sabe? Tipo, essa caracterização, essa questão, eu acho que é essencial pro filme funcionar. Do not, my friends, become addicted to water. It will take hold of you, and you will resent its absence. Não, e eu acho que, aproveitando que você tá falando de figurino, uma das coisas mais bem construídas, assim, do filme pra mim é o figurino das esposas, né, da libertação ali, daquele momento que elas são libertas do Immortan Joe ali pela Furiosa. Você vê que no começo, porque elas viviam nessa bolha ali de proteção e abuso, elas eram completamente, assim, não chega a dizer sexualizadas, mas elas usavam roupas bem curtinhas, tal, porque elas estavam vivendo em outra coisa. A partir do momento era que idealizado, né? Exatamente, idealizado. Então você chega no momento que elas vão tendo que lutar por elas mesmas, elas vão tendo que fugir, elas vão tendo que se proteger, elas vão se cobrindo, então elas vão, porque elas estão no meio do deserto, né, então elas vão colocando máscara, vão colocando calça, vão colocando várias outras coisas, então você desconstrói essa imagem idealizada pela necessidade, assim, você começa a transformar as mulheres idealizadas em mulheres reais, então... Cara, é muito incrível, assim, você parar pra pensar nisso. E o George Miller, ele teve essa ideia quando ele viu um espetáculo com bailarinas que elas iam colocando as próprias roupas, iam montando os próprios figurinos pra tirar, sabe, dessa leveza pra uma realidade, assim, então, ó... Maravilhoso. Então, tipo, de como fazer... E o mais fantástico disso é fazer isso sem falar nada. A gente... tem toda essa construção, toda essa evolução que elas têm ali e nada foi dito. Nenhuma delas chega num ponto e falou, nossa, realmente, agora eu aprendi uma lição agora, né? E preciso me vestir mais. Não, tipo, isso aconteceu, vai acontecendo organicamente. E pra tudo isso funcionar, já que como a gente já falou aqui, é um filme que não tinha um roteiro estruturado, ele foi muito feito por contexto e pelos storyboards, então a imagem era muito bem resolvida, mas a história, ela precisou ser amarrada e a responsável por isso foi a Margaret Sixel, que é esposa do George Miller. Ela trabalhou com ele no Baby o Porquinho Trabalhado e o Happy Feet. Isso, gente, isso é entender que a vida são várias coisas. Eu amo esse contraste, assim. E o que ela faz ali, ela foi, o que eles queriam era fazer um filme que tivesse esse rigor, tivesse essa consistência, mas também fluísse. Então, pra fazer isso, ela fala que foi essencial colocar o personagem no centro da ação e até abrir mão de cenas que eram incríveis, mas que iam ficar sobrando na história. E o que ela falou foi que ela teve que, descartar qual era a intenção original e ir com o que ela tava sentindo que foi... que tava acontecendo. E com o instinto dela, com a sensação que aquelas cenas estavam criando nela. Oh, what a day! What a lovely day! Eu gostei muito que essa história de bastidores fala pra dar umas lições pra gente pra vida também. Primeiro porque... pra fazer essa ser uma história que funcionasse, ela teve que olhar pros personagens, por mais que ela tivesse com imagens grandiosas. Então, ela teve que olhar pro detalhe, em vez de ficar procurando aquilo que seria o idealizado, aquilo que seria o mais fantástico. Que é o que a gente faz quando a gente deixa olhar pra gente mesmo e fica comparando a gente com os outros, fica achando que a gente tem que ser aquela imagem idealizada do Instagram, sabe? Quando a gente olha, o grama do outro é sempre mais verde, né? Exato, quando a gente
não olha o detalhe, não olha as pequenas coisas e foca só no grandioso, só naquilo que a gente acha que é o ideal pra vida e como as coisas deveriam ser. E a outra coisa é de ter a confiança de ver que às vezes a coisa chega pra você de uma forma que a sua intenção é uma, mas as coisas mudam. E você tem que ter, sabe, a coragem pra se adaptar. A própria Furiosa faz isso no filme também, porque ela tem um plano. Ela tem um plano pra resgatar, ela tem um mundo ideal que ela idealizou, que é o paraíso, pra onde ela pode fugir, pra onde ela pode voltar. Quando isso não dá certo, ela precisa se adaptar. Ela precisa voltar, pensar e, até entender que às vezes a opção que você tem é voltar pra onde você começou. This is your way home. We go back? At least that way, we might be able to... together. Come across some kind of redemption. É muito legal quando a gente para pra pensar em tudo que Mad Max traz pra gente, tudo que Mad Max trouxe pra nossa vida também. Eu digo muito especialmente, nesse caso, pra mim, eu não era muito fã de filmes de ação, assim, não era uma mídia... um estilo de filme que eu consumia muito, até ver Mad Max, porque eu não assisti a trilogia original, e aí, mas quando eu assisti Mad Max, falou comigo, sabe? Então, abriu uma porta que não fechou mais, então, porque é um filme de ação que finalmente eu tinha me sentido representada, eu tinha conseguido refletir, eu conseguido entender as coisas do filme. E eu acho que ele, além de ser um filme de ação, né, que ele tem uma das melhores cenas de perseguição, de velocidade da história do cinema, ele também é um filme muito humano, muito humano. Ele é um filme que ele equilibra muito bem esse lado masculino e lado feminino, e ele, que assim, que você pensa, como que um filme pós-apocalíptico de uma realidade que o pessoal tá carente de água e de combustível, e que as mulheres ali são minorias, ele acabou se tornando um filme que é um símbolo para nós mulheres hoje. Eu acho que um dos grandes responsáveis por isso foi o próprio George Miller, que dirigiu também a trilogia original e que voltou para essa, porque ele deu muito espaço para todas as mulheres, tanto na frente das câmeras, né, com todas as personagens, quanto por trás das câmeras, porque nos bastidores, como a Ana falou agora, tem a editora que foi grande responsável por tudo isso que a gente vê no filme, mas também a gente tinha várias outras mulheres que estavam lá, a figurinista, a gente teve muitos dos bastidores, assim, pra gente criar essa coesão do filme, e a Charlize Theron, ela teve um papel muito, muito grande, muito legal em Mad Max, porque ela, quando a Furiosa foi criada, ela tinha uma coisa, assim, bem etérea, assim, ela tinha um cabelão, e ela tinha umas máscaras de lama, assim, meio com umas matrizes africanas, era um visual completamente outro, assim. Quando a própria Charlize Theron viu, ela falou, cara, mas não tá fazendo sentido pra mim, porque ela tá ali no meio dos motores, ela tá ali na velocidade, na ação, não tô me relacionando com a personagem. E foi ela, inclusive, que deu a sugestão de raspar a cabeça. Olha que atrizona da porra essa mulher, entendeu? E assim, ela teve a perspicácia de falar, e o George Miller teve a perspicácia de escutar e falar, claro, faz todo sentido, vamos lá. E aí, esse visual, assim, também foi uma grande colaboração de várias partes. Então, é isso, assim, esse equilíbrio pra mim é fundamental e foi o que me atraiu e que me deixa muito feliz toda vez que eu vejo o filme. Não, e escutar é fundamental aqui, porque o filme fala sobre questões muito femininas. Ele fala sobre abuso. O Immortan Joe considera tanto as mulheres dele como propriedade que ele guardava elas num cofre, sabe? Ele colocava elas despidas, elas usavam cinto de castidade, sabe? São imagens muito fortes e que já falam tudo que precisa ser dito. Mas para tratar sobre isso, para falar todos os pormenores, o Miller chamou a Eve Ensler, que é a autora de Monólogos da Vagina, que é uma peça muito famosa por falar sobre feminilidade, e pra dar, pra escancarar todas as questões que existem dentro desse assunto. Não só simplificar esse tipo de violência, porque existem muitos pormenores. Tem uma cena em que uma das esposas, ela quer voltar, porque elas estão no meio da fuga, tá morrendo gente, ela tá se sentindo desamparada, e ela fala que lá ela tinha uma vida mais tranquila, apesar daquele abuso. E aí, a diferença ali é que ela recebe o apoio das companheiras dela,
e que esse apoio faz toda a diferença pra ela juntar as forças e conseguir continuar fugindo, assim. Então, tipo, não é só, me libertei. A questão não é tão simples assim. Eu acho que o filme, por trazer essas vozes femininas, por saber escutar, ele conseguiu colocar todos esses detalhes ali, mesmo sem precisar falar muita coisa. Cheetah, we are not things. We are not things. I don't want to hear that again. They were her words. And now she's dead. Bring your hand to tear your hair, but you're not going back. You're not going back to him. Eu acho que, como você falou do apoio, o apoio e a parceria no filme, eles são fundamentais, assim, não só a parte das mulheres, que é absolutamente incrível, mas mesmo você vê as diferenças do Max e da Furiosa no começo, eles começam tretando loucamente, socando um a cara do outro, e aí eles percebem que juntos eles têm um objetivo de derrotar esse inimigo, que juntos eles são mais fortes, assim, falando o clichê, mas é verdade. Tem uma cena muito sutil, assim, que você no meio do filme, quando você percebe que o Max, ele tá com uma bala na arma, que ele vai atirar e ele tá ali, aí ele para, olha pra trás, aí ele dá a arma pra ela, e aí ele dá o ombro, aí ela apoia a arma e aí ela atira e ela acerta o tiro. Então é muito disso de você entender hoje, você refletir com você mesmo, assim, como você entender a diferença e trabalhar isso faça com que você seja mais poderoso, assim, faça com que você consiga lidar melhor com as situações, que é esse caso ali de uma cena muito rápida, mas que traz e diz muita, muita, muita coisa. Na época que o Mad Max Estrada da Fúria foi lançada, a Furiosa, ela causou um impacto tão grande que, tipo, a expectativa era, será que ela vai ter um lugar como a Ripley ou como a Sarah Connor entre as mulheres fortes da cultura pop? E aí, 5 anos depois, qual foi o ensinamento que a gente teve? Que sim, a Furiosa é tão icônica quanto essas personagens maravilhosas, só que a gente aprendeu que falar mulher forte é uma coisa que, primeiro, que você extrai toda a complexidade da Furiosa, da Ripley ou da Sarah Connor falando isso, resumindo você ela. Tem uma caixinha, né? Tipo, exato. Aqui, caixinha da mulher forte. Não é isso. Não é isso. E, ao mesmo tempo, por tabela, você fala que toda mulher que ela não tiver com uma arma na mão, que ela não raspar a cabeça, que ela não usar uma regata, sabe? Que ela não assumir essa identidade, ela não é forte. E as coisas não são assim. Tipo, a gente ama a força da Furiosa, mas a gente ama também que o filme mostra vários lados dela, mostra as inseguranças que ela tem e também mostra outros tipos de mulheres, mostra mulheres trocando ideia, mulheres diferentes, de várias idades, de vários estilos, conversando e aprendendo umas com as outras. Isso que a gente quer ver, sabe? Pra mim, essa é a força. A gente quer ver as nossas complexidades representadas na tela e o filme faz isso. A gente quer ver a nossa força e a nossa fraqueza, porque é isso que a gente é como ser humano. Não, e eu acho que até pra gente amarrar tudo, o Mad Max é o resultado perfeito de você ter essa parceria e esse equilíbrio importante entre homens e mulheres. Então, assim, a gente falou toda dessa questão do George Miller ouvir, e também a gente tem a própria parceria da Charlize Theron com o Tom Hardy, que na época tem toda uma história de bastidores, que eles não se deram bem, que eles não estavam ali no set conectados, mas ao mesmo tempo, depois que passou, eles amadureceram tudo, eles já deram entrevistas falando disso, que os dois, eles se fecharam, porque era um filme muito pesado pra fazer. Você imagina, tipo, ali no deserto, toda aquela loucura e toda aquele tipo de coisa, mas eles se fecharam porque eles queriam se proteger daquilo que eles estavam com medo, mas que eles entendem hoje que eles tiveram, assim, espaço pra amadurecer e a capacidade pra olhar pra trás, rever o que aconteceu e entender que, tipo, tá tudo bem. O importante é a gente trabalhar essas diferenças e que elas foram extremamente bem trabalhadas no filme depois que passou. Por isso que eu acho que até hoje ele continua extremamente atual, extremamente relevante e vai ficar por anos e anos e anos e anos. Com certeza, assim. Eu acho que realmente, por você olhar pra trás, é um filme que, poxa, ele perdeu o Oscar de melhor filme pra Spotlight. Sem querer tirar a importância de Spotlight, porque é um filme que tem ali o que dizer e tal, mas
Eu acho que com o passar do tempo, você vai olhar a importância e o impacto no imaginário das pessoas é do Mad Max. Tipo, ele ser muito mais do que um filme de ação. É isso, a gente tá comentando todas essas histórias que vêm dele, esses ensinamentos de bastidores e da própria obra em si. E agora a gente tá esperando pelo prelúdio que o George Miller quer fazer, que é baseado, inclusive, no contexto que ele deu pra Charlize Theron, pra ela entender melhor a personagem, né? Ele fez tão completinho, apesar de não ter um roteiro específico, ele fez uma história tão completinha que falaram, isso aqui rende outro filme. Aí a ideia inicial era fazer com a Charlize Theron, mas ele não gostou, acho que, muito do desenvolvimento ainda da tecnologia de rejuvenescer. Imagino que ele não tenha gostado muito dos resultados do Irlandês. E aí eles estão buscando outra atriz pra fazer, mas eu ainda acho que a Charlize vai ter algum envolvimento, porque ela sempre falou que ela queria voltar a viver a personagem. Ela, no aniversário de 5 anos, ela relembrou vários momentos. Tem uma foto linda dela com o bebê dela no set, vestida de furiosa. E é maravilhoso, assim, você vê que, tipo, realmente foi uma personagem, um filme que impactou muito ela. Então, eu acho que tem várias histórias pra contar. O filme dá deixa vários ganchos pra isso. Ela falando de redenção, ela falando fala de esperança, né? A própria tribo que ela vinha, tipo, de mulheres. Então, acho que esse prelúdio tem tudo pra ser incrível também. Só que deve demorar, porque o George Miller é muito azarado. Então, tipo, já tá atrasado por causa da pandemia. O outro filme que ele tava fazendo tá atrasado agora por causa da pandemia. E aí, então deve demorar bastante tempo pra esse prelúdio sair. Mas quando ele sair, a gente vai estar lá. And them? They're looking for hope. What about you? Redemption. Esse Avons foi uma ode a Mad Max, Fury Road, Estrada... Shining Chrome. Estrada da Fúria em português, né? Estrada Enfim, da Fúria. Testemunhamos aqui sobre Mad Max. A gente tá... nesse Avons a gente resolveu focar em um filme só, para falar sobre a força, enfim, que ele traz, sobre todas as reflexões. E a gente tem uma playlist cheia de Avons falando de várias outras coisas. E você pode deixar aqui nos comentários qual filme ou qual série que você quer que a gente faça uma análise maior, assim, pra gente fazer também, pra vocês terem essa dica. E assista Mad Max, porque é incrível. Ele tem... No começo, às vezes ele tem uma edição ali, parece que ela tá meio esquisita, você olha, mas é isso, assim, é você embarcar num mundo diferente. Então embarque nesse mundo. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho das notificações. E até o próximo Avons, estaremos esperando vocês aqui.